E aí, gente, boa noite. Tudo bem? Como o Web falou, meu nome é Daniel Esteves, sou de Santa Catarina, mas esse ano me mudei para Jundiaí com minha esposa. Você é de Jundiaí? Sério? Irado. Somos de Jundiaí, então, eu e o irmão. E eu me mudei esse ano para Jundiaí. E quando surgiu o convite do Web, eu fiquei muito feliz, assim, porque, como ele falou, a gente já é amigo de longa data. Eu não sei nem quando começou, mas a gente é brother. E na verdade, eu era fã do Web quando eu era mais novo. Mais novo é uma palavra forte, né? Muito bom você falar mais novo. É, exato. Eu gostava muito dele, assistia as mensagens e tal, então ser brother dele, assim, é muito maneiro. E ainda cresci e deixei de ser fã, não, tô brincando. E ainda pregar na igreja dele, então isso daí é muito bacana. Eu estou muito feliz, obrigado pelo convite. Amei a igreja, amei todo mundo que eu conheci até agora, Ramon, o pessoal que estava lá, família do Web também. Foi muito irado conhecer vocês. Bom, espero que eu possa colaborar com vocês durante a conferência, amém? Então tá bom, eu queria que vocês abrissem comigo Romanos, capítulo 8. Vai não, tá tranquilo. Paracletos, né? O Paráclitos. Eu mandei uma mensagem pro Guilherme Nunes, que fala grego. Eu falei, mano, como é que pronuncia? Ele não me respondeu. Então você pensa aí do jeito que você quiser. Mas é uma palavra que é oriunda do grego e significa, né, traz essa riqueza de significados quanto ao Espírito. Mas não é apenas uma simples palavra que define o Espírito Santo, mas é uma palavra de como ele é chamado como Consolador Divino, aquele que está ao nosso lado, que é enviado por Jesus para nos guiar, fortalecer e consolar os nossos corações e o coração daqueles que o seguem. E aí eu queria conversar um pouco sobre essa ideia de consolador. Amém? Abriram aí Romanos 8. Cara, a igreja aqui é muito legal. Quando você falou assim, cumprimenta um estranho, veio um cara de mullet me cumprimentar. Falei, mano, esse é o estranho. Encontrei. É muito irado. Mano, mullet é muito estranho, velho. Não, não tem problema, tem amigos que tem. Tenho até amigos que tem mullet também, tá tudo certo. Faz parte da decoração? Tô brincando, tá, irmão? A partir do verso de número 5, eu quero ler com vocês. Eu estou usando a NAA, tá? Se você usa pelo celular, quer acompanhar junto. Nova versão atualizada, eu vou usar ela no domingo também, então se você quiser acompanhar comigo. Diz assim a palavra de Deus: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua verdade e pelo seu Espírito. Senhor, eu peço que o seu Espírito Consolador nos guie durante esse final de semana, Pai. Que a nossa mente esteja cativa à Tua Palavra, que de maneira alguma a gente se desvie dela, mas que em todo momento o Senhor vivifique o nosso espírito,
para aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Obrigado, Deus, por essa igreja, obrigado, Deus, por essa família, que possamos juntos estar firmes no corpo que é Tu. Obrigado, Pai. Amém. Bom, como o Web falou, eu trabalho com o Vitor Vieira, lá na base. Alguém conhece a base do Vitor? Irado. A base é uma plataforma de ensino, uma casa de oração, uma publicadora de livros e uma igreja local. A base é, muitas coisas. E lá a gente tem como foco o fim dos tempos. Então, eu desde molequinho, assim, eu curto ensinar e falar sobre fim dos tempos e escatologia. E eu não vou fugir desse tema, tá? Então a gente vai aprender um pouco sobre o Espírito no fim dos tempos, o Espírito no final dessa era e como que ele vai nos guiar e nos consolar, né? Como ele vai nos paracletos no final dos tempos, amém? À medida que a gente se aproxima desse fim dos tempos, é crucial a gente compreender que a importância do Consolador em nossas vidas e na nossa jornada é não apenas de algo que a gente faz no culto, levanta as mãos, fala em línguas, e um espírito, sabe, que parece que ele não tem um fim em si mesmo. Mas conforme a gente vai se aproximando desse momento, e parece que todo dia a gente tem se aproximado mais desse momento, né? O fim dos tempos está mais perto hoje do que ontem, e vai estar mais perto amanhã do que hoje. Parece que quando a gente liga a TV, a gente fica cada vez mais próximos de uma tensão escatológica. Meu Deus, o que está acontecendo com Israel? O que está acontecendo com as autoridades da igreja mundial? O que está acontecendo com os governantes dos países? É pandemia, é guerra da Ucrânia, é guerra de Israel. Enquanto está rolando uma guerra em Israel, está rolando um terremoto na África. Aí você fala, cara, não é possível que isso não é o fim dos tempos. E conforme a gente vai se aproximando para esse momento tão peculiar na história, e que a gente fica talvez até com medo, né? Tipo, cara, será que é? Não é amanhã, mas é. O fim dos tempos está rolando, está acontecendo, está chegando. A gente, como eu falei, está mais próximo hoje do que ontem, e amanhã está mais próximo do que hoje. Então, conforme a gente vai entrando nesse cenário, a gente testemunha um planeta, um mundo, uma era repleta de desafios, repleta de incertezas, repleta de adversidades. E é nesse contexto de desafios, adversidades, de ligar a televisão e ver a guerra em Israel, é nesse contexto que o contexto da promessa de Jesus de enviar o Consolador se torna mais significativo. O Espírito Santo é uma âncora da nossa esperança. O Espírito Santo é a luz que brilha em meio às trevas e é a força que nos sustenta quando esse mundo parece desabar. Por que a gente olha para cenários tão caóticos e, beleza, a gente pode até surtar às vezes, mas a gente não pira da cabeça mesmo? Por que a gente não fala, caraca, o mundo está acabando, então vamos jogar tudo para cima e vamos fazer uma... Não. Por quê? Porque a gente tem esse Consolador que é um guia, uma âncora, que não nos deixa andar vagos na maré, não nos deixa mar afora, mas nos permite ficar nesse lugar chamado discernimento. Então a gente vai conversar bastante hoje sobre discernimento de espírito, amém? No caos dos dias atuais, o Consolador nos guia com uma verdade divina, lembrando-nos das promessas de Deus e do amor redentor de Cristo. Ele nos consola nas horas da tristeza, ele nos fortalece nas batalhas espirituais da vida e nos capacita a permanecer firmes na fé, independente das circunstâncias. Então, esse Consolador que Deus nos dá, da sua promessa lá em João, é aquele que não nos deixa escapar do mundo real e da vida real e da mente real, que não nos deixa fugir desse lugar e pirar a cabeça, mas nos coloca sempre num caminho de sobriedade. Amém? E aqui em Romanos, Paulo ele vai falar sobre a mente do Espírito e sobre a vida do Espírito. Então eu queria conversar com vocês sobre essa mudança de mente, que é a mente do Espírito. Ora, qual que é a mente do Espírito? Como a gente pode chegar num lugar de sobriedade, num lugar em que o Espírito nos consola para que a gente possa viver o fim dos tempos? Quando a gente fala de fim dos tempos, é sempre uma loucura. Quem é a besta?
quem é o anticristo, o que é a marca da besta, o que vai acontecer primeiro, segundo, o que vai acontecer por último, está próximo, não está, Daniel, e agora? O Covid é uma taça da ira, é um selo de Deus, a guerra em Israel é alguma coisa, é sempre uma loucura, a gente sempre quer saber, sabe, tipo, o que vai acontecer, e a gente quer se preparar para as maiores loucuras e caos que o fim dos tempos nos proporciona, e que é muito legal, é muito cinematográfico, é maneiro. Mas eu gosto, e ultimamente eu tenho entrado num tema que é vida prática. Como entender o fim dos tempos impacta na minha vida, impacta na Imago Dei, impacta na minha família. Como entender que talvez o Covid-19 não é o fim do mundo, pode influenciar a minha vida com aqueles que sofreram no Covid-19. Como que a guerra de Israel pode não ser o final de todas as coisas, mas como ela pode nos impactar também a viver os dias atuais. Eu gosto da vida prática. Eu não gosto da palavra ordinário, acho que saturou, mas vida prática, a vida real, o dia a dia é muito bacana. Então, vamos ler agora, eu vou expor o texto para vocês, então deixa sempre aberto aí em Romanos, que a gente vai revisitar o texto inúmeras vezes, tá? Então eu queria ler os 5 até o 7, para a gente ver sobre a mente do Espírito e a mente da carne. Diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Até aqui. Gente, o que a gente costuma falar muito sobre o fim dos tempos? Eu pelo menos costumo e ouço muito. A ideia de amigo do noivo. Quem aí já ouviu essa frase? Amigo do noivo. Todo mundo aqui quer ser um amigo do noivo, amém? A primeira coisa que eu percebo quando eu leio esse texto é que Paulo fala assim, ó, se você está na carne, você é inimigo do noivo. Não é amigo dele, você é inimigo dele. E uma coisa que a gente aprende também na escatologia, que é a marca da besta, é que também existe uma outra marca, que é a marca de Deus. Então, pera, a gente tem aqui duas fontes. Marca da besta, marca de Deus, amigo do noivo e inimigo do noivo. Ora, como eu posso me tornar esse amigo do noivo? Que tipo de mente? A gente vê aqui que se você tem a mente da carne, você é inimigo. Então eu preciso ter a mente do Espírito para ser amigo. Como eu posso ter essa mente do Espírito para então eu me tornar amigo de Deus? Dani, como é que eu posso ser amigo do noivo? Como é que eu posso se tornar isso? Os primeiros versos aqui, Paulo nos adverte sobre essa dualidade entre a mente de carne e mente de Espírito. E ele nos lembra que a inclinação da carne para as coisas do mundo, enquanto a inclinação do Espírito é centrada em Deus. Nos tempos críticos do fim, meus irmãos, em que somos bombardeados por distrações e tentações, é imperativo discernir as vozes que clamam por nossa atenção. Quando a gente olha para o caos que está acontecendo, a nossa primeira reação é talvez julgar, temer e fofocar. A gente olha para o que está acontecendo em Israel e a gente vê várias crianças israelitas, judias, sendo mortas. E a nossa primeira reação é, nossa, como eu queria que caísse uma bomba na Palestina e matasse todo mundo. Não é isso? Eu senti isso. Quando eu li lá que 45 crianças morreram, eu falei, podiam matar todo mundo, não é mesmo? Quando a gente olha para o Covid-19, a gente tem essa tendência a buscar culpados. Ah, porque foi a China, porque foi não sei quem, porque... E a gente quer acabar com tudo. E a gente fala, não, tinha que tacar uma bomba, e tinha que acabar com tal presidente, tinha que acabar... Não é essa a nossa reação sincera ao caos? Encontrar uma solução incrível, né? Tipo assim, por que a ONU não me consultou antes de tomar uma decisão, né? Que a minha solução era incrível. Taca uma bomba na Palestina, acabou a guerra, né, amor? Acabou a guerra. Ora, aquele que tem a mente no Espírito e não a mente na carne, que não é deixado levar pelas coisas carnais, é aquele que tem a mente focada unicamente na voz do Espírito e na voz de Deus.
E que quando muitas vozes falam aos nossos ouvidos, a gente agora não presta mais atenção nas vozes de fora, mas foca unicamente na voz do Espírito. Por quê? Porque a nossa vida não é mais levada pela carne, e sim levada pelo Espírito. Então, como ser amigo de Deus? Talvez tentando ouvir Ele primeiro. Como é que você é amigo de alguém? Ouvindo ela. Perguntando. Falando, cara, eu cheguei hoje lá na casa do Web, a gente trocando ideia, ele falou, cara, o que você acha disso? Qual a sua opinião? Eu falei a minha opinião, ele falou a dele. Conversa de amigos. Quantas vezes você pediu para Deus a opinião dele sobre o que está acontecendo em Israel? Quantas vezes, levado pelo Espírito, você pediu a opinião de Deus sobre o Covid-19, sobre a guerra da Rússia, sobre o caos que acontece, sobre que presidente eu devo votar, sobre que partido eu devo apoiar, sobre que lado eu devo escolher, sobre que time eu devo torcer? Não, brincadeira. Deus nunca escolheria o Internacional. Eu sou do Sul, né? Então. Quantas vezes a gente entende e discerne a voz do Espírito? Porque discernimento de Espírito, às vezes, pra gente só serve para saber se o cara está falando em línguas ou não. A gente vê alguém assim, tipo, rodando no Espírito, a gente, não, eu tenho discernimento, eu não faço isso. Pô, grandes coisas, irmão. Esse é o máximo de discernimento de Espírito que a gente tem, né, cara? Quantas vezes o discernimento do Espírito é aquilo que nos faz viver o nosso dia a dia? E quantas vezes, eu pelo menos assim, posso estar falando por mim mesmo, mas eu via irmãos mais velhos quando eu era mais novo, não era o Web que eu era fã, eram outros irmãos, mas eu via irmãos mais velhos quando eu era mais novo, sabe, eles falavam, cara, eu orava em línguas no supermercado, e eu sempre perguntava para Deus até que casa que eu ia comprar, e eu perguntava para Deus se eu deveria vestir, e tipo, pra gente hoje é tão bobo, mas quantas vezes você perguntou para Deus coisas básicas do seu dia a dia, que não sejam loucuras? Porque se o fim dos tempos não é baseado só em loucura, sua vida também não precisa, né? A vida real, ela acontece no dia a dia, e às vezes aquele que é quem nos consola está longe. E quando a gente precisa de uma palavra amiga, a gente não corre nem para o nosso pastor, nem para os nossos irmãos. A gente corre talvez para uma solução enigmática no YouTube. Sabe? Olha como é parecido com o fim dos tempos. O Covid-19 é o fim dos tempos? A gente bota no YouTube, é uma loucura. Aí quando acontece uma coisa errada na minha vida, como fazer tal... Sabe? Olha como é semelhante a loucura da nossa vida, que não é discernida pelo Espírito, mas é discernida por prazeres carnais. O que fazer? Como fazer? É a famosa frase do Facebook, né? Que a grande frase do diabo é: você faz aquilo que, né? Faça aquilo que te faz feliz, né? Se te faz feliz, não é pecado, alguma coisa assim. Não sei a frase do diabo, desculpa. Amém. Mas é uma parada dessa, você deve ter visto no Twitter em algum momento. Então, quando que nós somos discernidos e colocamos nossa mente nesse lugar de espírito? Deus, o que fazer? Pai, como fazer? Crise no casamento, Deus, o que eu posso fazer? Crise no trabalho, Senhor, me ajuda. Crise, putz, bicho, bateu o carro, Senhor, me dá a sabedoria de o que fazer agora. Às vezes a gente entra em lapso, em loucura, e a gente vira mini escatológicos. Qualquer coisinha o mundo está acabando, qualquer coisinha o seu mundo também. Então, isso é um ponto muito crucial de ter a mente do Espírito e ter Ele como nosso conselheiro. E esse lugar de cuidado nos remete, para mim, me remeteu muito na hora, sobre Mateus 24. Você lembra qual que é o primeiro conselho? Eu vou falar sobre isso no domingo. Mas você lembra qual que é o primeiro conselho de Jesus quando os discípulos perguntam sobre o fim do mundo? Quê? Cuidado para que ninguém vos engane. Olha só. Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Quando que o fim do mundo vai acontecer? Como o fim do mundo vai acontecer? Quem não gostaria de fazer essa pergunta para Deus, né? Jesus, me explica aí. Cansado de ver o Vitor Vieira falar sobre. Me fala sobre. E aí Jesus fala assim, cuidado, para que ninguém vos engane. Aí você fica, droga. Putz, queria tanto ter a agenda de Deus na minha mão. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado com as muitas vozes que você ouve, que te leva para caminhos que o Espírito não levaria. Ouça primeiro a voz do Espírito. Isso é Paracletos, o Consolador, aquele que está do nosso lado. E que fala, às vezes a gente que não ouve. Nos últimos dias, esse Consolador, ele nos capacita a renovar a nossa mente.
e ver o mundo com esses olhos espirituais, com essas lentes espirituais, e a fazer escolhas que refletem diretamente na sabedoria divina. A mente do Espírito nos conduz a uma compreensão mais profunda das verdades eternas, oferecendo uma perspectiva divina, mesmo em meio às complexidades e perplexidades do fim dos tempos. Falei bonito. A partir do 6, vamos continuar. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo nos assegura que a mente voltada para a carne leva à morte, mas a mente voltada para o Espírito nos conduz à vida. No caos que caracteriza o mundo nos últimos dias, a busca incessante por realizações temporais muitas vezes nos distancia da verdadeira fonte de vida e paz. Olha só, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui eu remeto novamente a Mateus 24. No final de Mateus 24, nos últimos versos de Mateus 24, Jesus ele vai falar uma coisa. Ele fala que os últimos dias serão como os dias de Noé, onde as pessoas eram deixadas se levar pelos prazeres da carne. Comiam, bebiam, casavam e davam seus filhos em casamento. Olha só. Parece que viver não segundo o Espírito é mais escatológico do que você pensa. E às vezes a gente leva uma vida tão carnal. E meu irmão, por favor, eu não quero ser legalista quando eu falo a palavra carnal. Não estou falando que você deve ou não deve usar tal roupa, deve ou não deve ouvir tal música, deve ou não deve fazer tatuagem. Oi? Assistir Pokémon. Deve ter visto que eu assisto Pokémon. Né? Deve ou não deve assistir alguma coisa, assistir algum filme. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma mente que se delicia nos prazeres terrenos. Quantas vezes nós nos reunimos em comunhão, e particularmente eu sou muito fã, também você deve ter percebido, em se reunir em comunhão e comer. Quantas vezes a gente se reúne para comer, aqui mesmo, na igreja, na casa do Web, é loucura. E Deus não está. É sempre um prazer terreno. A gente acha que esse lugar de apenas comer uma pizza ou um hambúrguer de preferência se torna esse lugar de comunhão, mas na verdade a gente faz aquilo como um fim em si mesmo e ainda volta para casa falando, nossa, que comunhão legal que eu tive. E aí no fim Jesus nunca esteve, o Espírito nunca esteve naquela roda, ele nunca comeu um hambúrguer com você e você sai achando que aquilo sim era algo bom, mas a sua mente nunca esteve focada nas coisas do Espírito, porque a gente vive nos dias de Noé. A gente come, a gente bebe, a gente se casa, mas até que chega um dia e o dilúvio nos leva. Olha só. Durante o ensino do fim dos tempos, e nessa minha pequeníssima caminhada, eu sei que o Web tem muito mais caminhada nisso daí do que eu, tenho só 25 anos, mas quando a gente olha para essa caminhada do fim dos tempos... Não, peraí. Ele tem 27, é 2 anos a mais. Só de uma perna, 27 com a perna direita. Quando a gente olha para essa caminhada, a gente vê muita gente vindo para nós falando assim, Dani, eu tenho medo de Jesus voltar agora porque eu ainda não casei. Misericórdia. Eu tenho medo de Jesus voltar agora porque eu ainda não realizei um sonho, porque eu ainda não comprei uma casa, porque eu ainda não me formei. Sabe, quantas... Pô, eu sou muito interneteiro, né? Tipo, fico na internet lá vendo memes. E esses memes cristãos é sempre tipo assim, último dia para se formar na faculdade, Jesus volta. O cara acabou de casar, vai para noite de núpcias, Jesus volta. É sempre na hora H que os caras querem falar que Jesus volta. Talvez a gente esteja comendo, bebendo e se casando. E esquecendo de viver uma vida correta perante Deus, né? Talvez a gente só da vida, pensando nos prazeres do mundo, quando que eu vou me casar, quando que eu vou me formar, quando que eu vou ter a minha casa, quando que eu vou ter meu carro, e a gente se esquece. E meu irmão, você pode se casar, você pode se formar, você pode ter o seu trabalho dos sonhos, mas não esqueça de estar atento, sabe? Paulo fala, ora, vocês não estão em trevas para que o dia do Senhor
pegue vocês de surpresa como ladrão. Vocês são da luz. Então, viva a sua vida na luz do Espírito. Amém? O Consolador é aquele que nos oferece paz e uma paz que transcende a compreensão humana. Ele é a promessa cumprida, a presença constante que nos sustenta, mesmo no meio de circunstâncias que nos tentam roubar da presença de Deus. Então, quando a gente está nesses momentos vulgos carnais, e novamente aqui eu não estou querendo ser legalista para o que é certo ou o que é errado, mas quando a gente está vivendo esses momentos da nossa vida e a gente tem esquecido talvez do dia do Senhor, desse grande dia que Jesus vai voltar, Ele é aquele que nos lembra sempre, cara, eis que estou à porta e bato. Olha que lindo isso, cara. O Consolador, porque gente, de verdade, tudo que eu estou falando aqui não é possível por si próprio, desiste. Você não tem força nenhuma para isso. Tudo que eu estou falando aqui são características do Paracletos, características do Consolador, que está do nosso lado sempre e que sempre nos lembra, cara, cuidado, o dia do Senhor vem como ladrão, ande na luz, fique na luz. É uma coisa que o Vitor sempre me ensina e é muito bacana. Nessa última viagem, muitas coisas aconteceram por fora, em off, e quando eu estava levando ele no aeroporto, na última viagem do Vitor, o Vitor veio para o Brasil, o Vitor mora em Kansas, veio para o Brasil, e eu acompanho ele nas viagens. E aí aconteceu uma série de coisas nesse período, e indo levar ele para o aeroporto, e ele sempre me lembra, toda a viagem, ele fala, cara, anda na luz. Se tiver alguma coisa errada, eu não quero descobrir, quero que você me conte. Se tiver alguma coisa dando BO, eu não quero descobrir, quero que você me conte. Se você me contar, eu te perdoo. Se eu descobrir, eu também te perdoo, mas eu não ando mais com você. Olha, o Consolador sempre do nosso lado falando, cara, anda na luz, toma cuidado. As coisas da terra, os prazeres terrenos, as coisas da carne, sempre nos estão à porta querendo nos atormentar, mas tem alguém do lado de fora dessa porta batendo, falando, cara, eu tô aqui, calma. E o Espírito é aquele que nos lembra. E glória a Deus por isso. Em meio a incertezas dos tempos do fim, a vida e a paz que o Espírito nos derrama se tornam bússolas confiáveis, nos guiando através das tormentas para um porto seguro de Deus, que é a vida prudente no dia do Senhor. Então, no meio de tantas coisas erradas e de tantos problemas no mundo, tanta ganância, tanto roubo, um mundo que cada vez vai indo do mal ao pior. O Espírito Santo é essa bússola que a gente pode confiar e falar, cara, me ajuda aqui, me guia. Espírito Santo, me guia, o que eu tenho que fazer agora? E nesse cenário, o que eu tenho que fazer? Com essas pessoas, o que eu tenho que fazer? O Consolador é essa bússola que nos guia para um porto seguro chamado Deus Pai. Olha que lindo. Glória a Deus por isso. É aquele que nos guia e guia nossos passos, ilumina nosso caminho, e nos pega pela mão para que a gente possa andar em segurança, olhando sempre para o dia do Senhor. Eu sempre costumo falar, e eu lembro que a primeira vez que eu falei isso publicamente foi na escola das Garotas Peregrinas, que eu falei sobre... isso aí, foi irado. A Semana Escatológica, isso aí, foi muito bacana. E eu lembro que eu falei sobre a idade escatológica. E o que cada posição pode me oferecer e complementar aquilo que eu acredito. E uma das posições escatológicas tem é a iminência da volta de Jesus. Irmãos creem que Jesus pode voltar a qualquer momento, num piscar de olhos. E a gente está aqui no culto e do nada Jesus volta. E eu não acredito nisso, e muitas pessoas aqui nessa igreja também não, e no meu ciclo também não. Mas parece que a gente não acreditar nisso nos faz viver de qualquer jeito. Porque a gente olha para as notícias, e como a gente tem o calendário de Deus na mão, a gente olha para as notícias e fala, cara, nem tem templo construído, não vai demorar pelo menos uns 10 anos para Jesus voltar? Logo o quê, meu irmão? Existe uma iminência da verdade do Espírito para com a nossa vida, que é tão importante quanto a iminência da volta de Jesus. Ora, o que eu posso aprender com irmãos que creem que Jesus pode voltar a qualquer momento? Eles estão mais prontos que eu. E o Consolador, o Espírito Paracletos, que me ensina a andar nesse caminho de preparação, olhando para o dia do Senhor. O que eu posso fazer hoje que faça com que quando Jesus voltar o meu olho veja? O que eu posso fazer hoje? E aí, meu irmão, é de perdão em perdão, tá?
Vamos continuar, a partir do 9 agora. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, olha, isso é muito lindo. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. O apóstolo Paulo, ele continua afirmando que se o Espírito de Deus habita em nós, então somos verdadeiramente corpo com Cristo, somos filhos de Deus, somos aqueles que fazem parte desse todo com a pessoa de Jesus. E essa é uma verdade extraordinária e muito edificante. O Espírito não é apenas uma influência externa, mas ele é aquele que habita em nós, nos tornando moradas vivas da presença de Deus. Olha que lindo. Quando a gente é pequeno e na escola bíblica dominical, ou quando a gente tem uma mãe muito crente, a gente é ensinado desde pequenininho, eu não estou vendo, mas Deus está. Doidão. E aí você pode não me contar, mas Deus sabe de tudo. Ele está lá de cima olhando o que você está fazendo. Está mentindo? Eu posso não saber, mas Deus sabe. Caraca, muito tenebroso, né? Quando a mãe falava isso, é loucura. Ele me conta. E, cara, tinha mãe que contava mesmo, velho. É loucura, velho. À medida que a gente vai se aproximando do fim dos tempos, a consciência da presença do Espírito em nossas vidas deve nos transformar a maneira como vivemos. Então agora, se o Espírito Santo é aquele que habita em mim, como eu o devo fazer? Como eu sou casa e habitação de Deus Espírito? O que eu tenho que fazer para ser uma boa morada? Cara, se você aí já mora sozinho, já se casou, saiu de casa, enfim, você sabe quanto que é ruim ter uma casa ruim, né? Quando normalmente a primeira casa, cara, sei lá, também, eu era de Santa Catarina, toda casa é cara, e aí depois eu mudei para Jundiaí, onde toda casa é cara também. Nunca tive um aluguel barato na minha vida. Varginha é barato. Então vocês não vão saber o que é, não é para vocês que eu estou falando agora. Mas quando a gente se muda, eu quando me mudei, eu morei a vida inteira com meus pais e casei e me mudei pela primeira vez na vida. A gente vai encontrando tantas casas e casa com tantos problemas e, sabe, a gente vai, cara, eu não quero morar aqui, eu não quero, sabe, vou procurar sempre algo melhor. Será que o Espírito Santo, meu irmão, ele está do seu lado falando, nossa, eu poderia encontrar algo melhor? A verdade é que se você é casa do Espírito, e se você faz parte desse corpo de Deus, e se é um em comunhão com Cristo, talvez a gente precise melhorar. E essa melhora não provém de nós mesmos, porque nós por nós mesmos não podemos. Mas quantas vezes nós pedimos esse discernimento no Espírito para poder falar, Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser melhor do que eu era, me ajuda a ser melhor do que eu possa. Porque se somos corpo de Cristo e somos um com Ele, não é o meu. Se somos corpo de Cristo e somos um com Ele, então talvez a gente deva, e só talvez, a gente deva mudar a forma como agimos e principalmente como pensamos. Quantas vezes nós entramos em conferências que tem como tema, né, transformai-vos vossa mente, e nunca transformamos. E na verdade foi só mais uma conferência para cantar uma música legal, levantar as mãos, bater a cabeça. E nunca muda. Sabe, tipo assim, nossa, foi cheio de espírito, porque altas músicas iradas. Eu sou contra a música. Não, brincadeira. Ambiente de música. Alguém tinha que entender essa referência, Varginha. Na medida que a gente se aproxima do fim dos tempos, a consciência da presença do Espírito Santo em nossas vidas nos transforma. E Ele não apenas nos dá vida espiritual, o Espírito Santo não apenas nos dá vida espiritual, mas também é aquele que nos ressuscitará dos mortos nos últimos dias. E isso é uma verdade escatológica muito importante. Que tipo de pessoa você quer ressuscitar naquele dia?
Porque nas conversas escatológicas sempre é uma dúvida, não é, Web? Tá, mas vai ressuscitar como morreu? O corpo glorificado vai ser pequeno, vai ser grande? Se morreu o bebê, vai ser adolescente? Se morreu adolescente, vai ser adulto? Como vai ser meu corpo? E aí, brother? Sabe? Se morreu criança, vai ser adulto? Como vai ser meu corpo glorificado? A pergunta é, meu irmão, como vai ser sua mente glorificada? Como vai estar sua mente naquele dia, na qual Cristo ressuscitará você dos mortos? Será que sua mente é uma mente vivificada e que antes de tudo, antes de ser ressurreto como corpo, foi ressurreto como espírito? Será que sofremos essa transformação em nossas mentes? Para que o Consolador agora não deixe de ser apenas um vulto, um algo, um fantasma, algo que nos faz levantar as mãos e gritar durante o louvor, mas se torne alguém que, cara, me ajuda. A transformação da mente de alguém que, do nosso lado, nos vivifica pelo Espírito. E que, vivificados pelo Espírito, temos a certeza de que a morte não é o fim. Ora, que coisa linda! Essa promessa de ressurreição é uma antecipação da redenção final, quando seremos completamente transformados para desfrutar da plenitude da vida na Nova Jerusalém. Então, meu irmão, a forma como você vive hoje impacta diretamente a forma como viveremos amanhã. Porque se na Nova Jerusalém não existe nem dor, nem morte, não existe mais doença, então seja curado em nome de Jesus. Porque se na Nova Jerusalém, no templo milenar, Deus vai ser aquele que restaurará toda a terra, então para, meu irmão, de jogar lixo no chão. Olha como são coisas pequenas e bobas, mas que a nossa mudança de mente nos faz perceber que, ora, talvez não é algo só cataclísmico, mas talvez o meu dia a dia também faça diferença. E talvez esse meu dia a dia, na pessoa do Espírito, como Consolador, nos faça viver uma vida íntegra para como Deus nos quer no futuro. Olha que lindo, cara. Faz sentido, gente? E como a gente pode se preparar para esse fim dos tempos segundo o Consolador? Como a gente pode ser essa pessoa olhando para o fim, sendo guiado pelo Espírito, com foco no presente? Olha que bonito. Primeiro, oração, gente. Oração contínua. Uma das coisas que a gente admira muito o Web é pelo que ele fez pelo movimento de oração no Brasil. E ele vai negar a vida inteira, mas é verdade. É verdade. Qual parte? Que ele fez. Que ele nega também. Perfeito. A oração contínua, esse lugar de buscar a vontade do Espírito em oração, é o nosso primeiro passo para viver uma vida conforme o Consolador o quer. Quando a gente para simplesmente de pedir a Deus, a gente começa a repetir de volta suas promessas. E aqui não sou eu que vou ensinar para vocês sobre intercessão com o Web Venga na minha frente. Mas quando a gente começa a não apenas pedir a Deus, mas a gente começa a repetir suas promessas para agora a gente tem uma busca de verdade pelo Espírito. Senhor, o Senhor disse que mudaria a terra, então vem. Senhor, o Senhor disse que iria habitar entre nós, então vem. Senhor, o Senhor disse que a Jerusalém do céu, então eu quero ver. Senhor, o Senhor disse que vai ressuscitar nossos corpos, então nos ressuscita. As promessas de Deus repetidas para Ele mesmo nos faz andar nessa continuidade de oração. Meu irmão, por que você não consegue orar por 2 horas? Porque talvez você não tenha uma lista de pedidos tão grande. Porque a nossa oração, ela não deve ser simplesmente Senhor, por favor, mas é Senhor, faz de novo. Faz como você prometeu. E isso é muito lindo. É uma verdade muito preciosa. Você quer orar melhor? Putz, quem sou eu, né? Mas você quer orar melhor? Repete. Repete. Abre um Salmos e lê. Senhor, Deus, faz com que o solitário more em família. Senhor, faz com que o solitário more em família. Liberte os cativos e lhe dê prosperidade. Pai, como o Senhor disse no Salmo, não sei nem qual é só abrir aqui qualquer um. Salmo 68. Liberte os cativos e dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra fértil. Senhor, faça com que os rebeldes se afastem de mim. Olha que lindo isso, cara. Você vai ter motivo para orar pelo menos aí o Salmo inteiro. Pelo menos aí o Salmo inteiro. Segundo, como que a gente se prepara para o fim dos tempos a partir do Consolador? Vivendo em comunidade, vivendo em comunhão. Unir a um corpo e uma comunidade de fé, compartilhando experiências e encorajando uns aos outros a crescer em graça. Um grande desafio que eu tenho vivido na minha vida é me mudar.
eu cresci e nasci a vida inteira em Santa Catarina. Desde molequinho, tipo ontem, né? Desde molequinho em Santa Catarina. E, cara, tenho amigos incríveis, fazia parte de uma comunidade maneira, tinha os meus que andavam próximos, e do nada eu me mudei. Do nada. Foi realmente no dia 29 de dezembro do ano passado, minha esposa recebe o convite, a empresa está mudando para Jundiaí, você quer ir junto, vai ser assim, assim, esses são os termos. Vamos, cara, vai ser bom para nossa família, vamos. Em fevereiro a gente chegou. Deu um mês. Foi do nada. E uma das grandes dificuldades da mudança é a falta que faz aqueles irmãos da comunidade. Claro, o Espírito e Deus, ele não perde as suas linhas e ele faz conforme ele quer e as coisas vão se ajeitar para o nosso lado. Mas olha, que falta faz uma comunidade legal. Que falta faz amigos para dividir experiências, para contar piadas, que falta faz amigos que nos encorajam e que estão no nosso lado falando, cara, Ramon, sua música é irada, lança, velho. Sabe? Que falta faz pessoas que uns aos outros nos faz crescer. E essa comunhão é aquilo que o Consolador nos faz e nos traz. Se o Espírito Santo é aquele que nos faz um com Deus, por que ele não é também aquele que nos faz um com o próximo? Menos verticalidade e mais horizontalidade. Falei bonito. Um Deus que nos é dado quando olhamos para cima, mas nos é repartido quando olhamos para o lado. Essa é um dos pontos fortes do Espírito Santo. Ele é aquele que faz com que habitamos em família. Quantas vezes eu falo por mim na minha antiga comunidade, quantas vezes eu precisei de alguma coisa. Cara, casamento, moleque, é loucura, né? Os últimos dias, as últimas horas, é a maior bagunça do mundo. E a única coisa que eu conseguia era, Wesley, bicho, preciso de tal coisa. Natan, cara, preciso de tal coisa. E os irmãos estavam lá para ajudar. E sabe, a minha causa era a causa deles era a minha causa. E a gente estava junto em comunhão. Por quê? Porque o Espírito se alegra em família. Ele nos faz um com Deus e um com o próximo. Amém? Outra coisa que é sobre preparação do fim a partir do Paracletos é o viver no Espírito, como a gente leu. Permitir que o Espírito Santo molde as nossas vidas, nos frutificando em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e hospitalidade, que é o que eu vou falar no domingo. Permitir que o Espírito Santo seja aquele que molde a nossa vida a partir dessas verdades. Verdades essas que muitas vezes pode não o ter. Eu, por exemplo, paciência, bicho, é muito difícil. E eu sei que para alguns irmãos também tem muita coisa aí nos frutos do Espírito que não é o forte. Mas quando que nós permitimos que o Espírito então nos faça? E meu irmão, eu estou falando mais do que Deus mandou uma pessoa chata para testar a sua paciência. Não. Por mais que ele fale bastante, eu acho, mas não. Mas é mais do Senhor, me faz uma pessoa com o fruto da paciência. Me faz uma pessoa mais calma segundo o seu Espírito. Me faz uma pessoa mais amorosa segundo quem tu eras. Me faz uma pessoa com mais mansidão. Sabe? Ser moldado e se deixar ser moldado para uma vida no Espírito. Por quê? Porque, irmãos, no fim dos tempos isso vai ser muito necessário. Não adianta, meu irmão. Se você está num cenário em que 45 crianças recém-nascidas são assassinadas, eu não quero contar com a sua ajuda, sendo que você tem falta de paciência. Ou amor, o terrorista Saulo de Tarso. Precisa de pessoas assim. É esse tipo de pessoas que Deus quer construir no fim dos tempos. E por último, cultivando uma vida de esperança. Como nos preparar para o fim dos tempos segundo o Consolador? Cultivar uma vida de esperança. Se nos últimos dias o cenário de caos está tomado por conta da realidade, então precisamos que esse Consolador, que esse Paracletos, nos dê esperança em tempos de angústia. Que Ele nos lembre que mesmo nos piores momentos, a esperança, meu irmão, quando a gente olha para assassinatos no Oriente Médio,
quando a gente olha para a guerra na Ucrânia, para a guerra de Israel, quando a gente olha para as pandemias que o mundo tem enfrentado, quando a gente olha para um cenário em que o amor de muitos se esfriará, o Espírito Santo nos lembra que a esperança é a última que morre. E se quando parece que tudo está escuro, Ele é aquele que guia nosso caminho para a luz no fim do túnel. Luz essa que é o glorioso dia do Senhor. Então, como viver de acordo com o Espírito Santo no fim dos tempos? Tendo esperança. Colocando esperança como principal na nossa vida. Ora, sem esperança de que vale a nossa fé. Se somos aqueles do Espírito e não da carne, então não tememos mais a morte, porque mesmo o nosso corpo mortal desfalecendo, o Espírito é aquele que nos vivifica e nos ressuscitará nos últimos dias. Eu vivo essa verdade, meus irmãos. Eu tive um pai que morreu de Covid. E era meu melhor amigo. E em meio a tanta dor e tanta tristeza que acontece, eu ainda tenho a esperança que no último dia eu vou ver meu pai de novo. Talvez você tenha alguém na sua família, não necessariamente de Covid, mas que tipo de esperança tem moldado a sua vida? Será que o Espírito Santo é aquele que está do seu lado falando, calma aí, vai chegar a hora que você vai poder dar um abraço gostoso nele de novo? Ou será que o Espírito Santo é aquele que só serve mais como uma desculpa para você bater a cabeça no culto? Olha como é diferente. Olha como é diferente a maneira com que olhamos o Espírito. Não mais algo nominal do domingo, mas uma vida contínua do Espírito em nossas vidas. Que Deus nos ajude, meu irmão. Que Deus nos ajude a entender que num mundo tumultuado, o Espírito Santo é a nossa âncora da nossa esperança. O Espírito Santo é a fonte de vida abundante e é a promessa segura de Deus que nos ama, nos consola e nos capacita. Que possamos, portanto, viver cada dia em comunhão íntima com o Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie, renove e transforme nossas vidas, à medida que nos aproximamos desse glorioso dia do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque a sua promessa é que em nenhum momento o Senhor se afastaria de nós. Sem o Senhor não podemos e não somos nada. Então, obrigado por você prometer que sempre teria um Consolador do nosso lado. Pai, por favor, guia os meus passos. Me faça andar na luz e nos dê uma mente cativa na sua esperança. Senhor, nos batiza de esperança. Nos batiza nessa certeza que viver conforme o Espírito é não mais temer o pecado e a morte, mas é ter a certeza que no último dia o Senhor virá como prometeu e nos ressuscitará dentre os mortos para nos vivificar o Espírito para sempre. Pai, obrigado porque o Senhor deixou uma âncora, mesmo num mundo tumultuado, em que parece que nada mais tem amor, o Senhor ainda conserva os seus precursores da verdade. Obrigado, porque o Senhor nunca se afastou e nunca se afastará de nós. Amém.